Eleições 2024 na Band FM. As informações no oferecimento de Facop, pós-graduação em odontologia, triagem de pacientes de segunda a sexta, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. E a Band FM segue entrevistando os candidatos e candidata à Prefeitura de Votorantim. O entrevistado de hoje é o atual vereador, candidato a prefeito, Luciano Silva, do Podemos. Candidato, a gente vai explicar agora como é que funciona esta entrevista, que terá um bloco de 30 minutos. Não há parada de cronômetro. Então o cronômetro começou a contar, ele só vai parar quando terminar o tempo. Obviamente, é uma entrevista com perguntas e respostas e cada candidato deve ficar bem atento ao seu tempo. Ao término destes 30 minutos, um sinal sonoro vai soar e o microfone do candidato será desligado. Tá certo. Primeiro agradecendo aqui a participação do Luciano Silva mais uma vez conosco, né? Agradecendo ter aceito o convite de participar aqui no Jornal da Band. Luciano, que é vereador em Votorantim pelo Podemos. Então, Luciano, a primeira pergunta é a pergunta que a gente fez para todos os candidatos. Por que você quer ser prefeito? Hoje você é vereador, você poderia se candidatar e concorrer à Câmara Municipal, mas você quer ser prefeito em Votorantim. E por que o eleitor de Votorantim deve votar em você? Boa noite, Paulo. Boa noite, Douglas, a toda a equipe aqui da Band FM, as pessoas que estão me acompanhando aqui, meu assessor Barata, também ao Diego, ao meu vice, o médico doutor Ivan, que está aqui me acompanhando. Bom, já começo respondendo, Paulo, diretamente. Quero ser prefeito para não permitir que os dois ex-prefeitos retornem e que a prefeita atual com a gestão continue. Nossa cidade sofreu muito todas essas gestões que passaram. Eu já estou no meu segundo mandato, fui reeleito mais votado na pandemia, criei muitas leis, fiscalizei, sou presidente de comissão de finanças da Câmara Municipal, então conheço o orçamento, plano plurianual, LDO, LOA, sei como está sendo aplicado esses recursos e vi muitas coisas erradas nessa administração atual e nas que passaram também, porque é tudo um reflexo. As gestões foram passando, os problemas foram ficando e quem foi entrando, que se comprometeu com o povo, prometeu, mas não cumpriu. Então, nesse momento, me sinto preparado, né? Apesar de alguns candidatos da nossa cidade, de toda forma, não tentarem, de alguma forma, tirar minha candidatura, que foi o que aconteceu nesse jogo eleitoral, desde a articulação, na época que abriu para que os partidos se compusessem, né? Tentaram de tudo, foram para São Paulo. Então agora, mais uma vez, ontem, um dos nossos candidatos tentaram persuadir, dizendo que eu não tinha experiência, Paulo, e eu deixo aqui para a população. Eu não tenho experiência mesmo em concessionar um bem público que dá lucro, eu não tenho experiência de apresentar um trabalho durante 4 anos pela confiança da população e não ser reeleito, eu não tenho experiência em votar a favor de aumentar o próprio salário, porque eu votei contra o aumento do salário dos políticos, tornei público e ainda registrei em cartório. Sou o único que fez isso. Então eu tenho um compromisso com a população, que eu assumi desde o meu primeiro mandato. A pessoa ir lá num domingo, colocar o seu voto é um ato de amor. Então eu represento essas pessoas desde lá de trás. Eu não tenho experiência com corrupção, eu não tenho experiência com polêmica, meu nome é limpo, minha chapa é pura, é puro sangue. Então hoje estou aqui à disposição, fico muito feliz porque nesse jogo político, nós que queremos fazer a diferença, nós que queremos nos comprometer com a população, não em benefício próprio, não em benefício político. Por isso que nós montamos um grupo puro para que a gente não loteie cargo. É aquele famoso vamos se juntar para chegar de qualquer forma. Nós não. Nós temos um projeto para a cidade, propostas que nós criamos, não foi IA não, fomos os primeiros a fazer a nossa convenção, a colocar um plano de governo executável para a população ver, porque nós não estamos aqui para brincar, a gente está aqui para falar sério. A gente vê candidatos falando que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas não fala como vai ser feito, da onde, quem que vai executar. E já deixo para vocês, a primeira proposta nossa é não permitir que essas pessoas que já foram, tiveram oportunidade, retornem. Porque quem teve oportunidade e não fez, não merece outra vez. Agora, dentre os novos, nós estamos apresentando a nossa proposta, estamos aqui à disposição da população, então já dá um Google no meu nome, dá um Google no nome deles também. Entra nas redes sociais, Luciano Silva Votorantim, e veja todo o trabalho que eu desenvolvi, as leis que eu criei. Muitas vezes confundem o trabalho de um
vereador com um tapa-buraco, com lombada. Eu fui o vereador que mais denunciei a administração atual no Ministério Público, desde ciclovia irregular, enchentes em áreas que deveriam ter sido feitos serviços de prevenção e não fizeram nada, fura-fila da GCM, remédio escondido atrás do armário. Todas essas ações teve o meu dedo, inclusive do ecoponto, que ficava pegando fogo lá com pneu, fui eu que denunciei. Então, a população desconhece isso, Paulo, desconhece, Douglas. E agora está na hora da população fazer o quê? Ver os candidatos que estão, essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar o nosso trabalho, que o que a gente quer para Votorantim é diferente do que está. E é dentro de algo responsável, não é deixando os outros tocar não, porque não tem experiência. Eu tenho conhecimento, eu sei da importância de uma lei orçamentária, de um planejamento bem feito para executar e aplicar o dinheiro público. Nós pagamos impostos caríssimos, já por conta de erros na aplicação lá atrás das gestões que passaram, gestão que passou não fez quase nada, dizer que fez, que deu isenção, tem que tomar muito cuidado. Hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que um quadro hoje inchado por conta lá de concessão que foi feita lá atrás e absorção de 300 funcionários do SAI na época para a administração. E agora como que a gente vai colocar mais médico, mais enfermeiro? A gente tem que fazer todo um trabalho de reorganização administrativa. Tudo que a gente falar aqui, vai construir creche para sanar a demanda, vai ter mais vaga, vai ter mais médico nos hospitais, tudo isso depende de dinheiro público bem distribuído para ser aplicado. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, Paulo. Candidato, o IDEB em Votorantim, a gente começa a falar de educação. O IDEB em Votorantim foi de 5,5 em 2023, ficou um décimo acima do estado, que foi de 5,4. Ainda assim, abaixo da meta, que era 6,2. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade de ensino nas escolas municipais e, com isso, garantir acesso igualitário à educação para todas as crianças de Votorantim? Bom, se a gente vê que o índice já está abaixo, significa que nós temos que reforçar o ensino pedagógico nas escolas. Nós temos aproximadamente quase 60 escolas. Dessas, o SAEB ele vai fazer avaliação no quê? Segundo ano, quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de IDEB do ensino no município de Votorantim, a gente está falando de ensino fundamental, 1, 2 e ensino médio. Então, dentre as nossas propostas, principalmente por ser professor, temos que valorizar nossos profissionais e também temos que fazer formações e capacitações durante todo o ano. Tá? Isso não precisa fazer simplesmente na época ali das férias para fazer uma capacitação e trazer gente de fora e pagar um absurdo. Na nossa proposta, a gente vai dar o bônus, porque o bônus é um dinheiro que já vem para valorização. Não é dado muito tempo, outras cidades já fazem. É só você planejar o dinheiro e não ficar torrando o dinheiro. Igual a gente está vendo agora, um projeto que entrou, o Elefante Letrado, o profissional da área aí de Votorantim sabe do que eu estou falando. Um projeto em cima da hora, no final de mandato, mais de 6 milhões, e esse projeto precisa do quê? Dos tablets e também da rede de internet, que hoje já traz muito transtorno nas escolas. Então, para a gente efetivamente ter um trabalho pedagógico sério, a gente tem que começar isso com quem? Com os profissionais de educação, que muitos tiveram nesse mandato transtornos, desde a aplicação do primeiro portal, que teve que ser cancelado, dinheiro perdido, jogado fora, aí agora se implantou outro portal para ser feito esse trabalho. Temos que inovar? Temos que inovar, mas com responsabilidade e principalmente com a adesão dos profissionais de educação. Merendeiras que ficaram sem receber. Você veja bem, quem prepara a comida das nossas crianças na escola, todo mundo viu isso, mais de 80 merendeiras tiveram problema com as terceirizadas. Terceirizada, geralmente o poder público fala assim, terceirizada não é nosso aqui, a gente vai cobrar, mas tem um contrato. Quem que fez o contrato? É sim a responsabilidade da administração, porque é uma responsabilidade solidária, ela tem que fiscalizar. Então não foi fiscalizado, merendeiras descontentes, profissionais da limpeza, a gente tem que entender que dentro do universo da escola, todo mundo tem que trabalhar feliz. Então a gente vai valorizar uma questão que nós temos no nosso plano de governo, é a universalização do ensino em tempo integral. Por que algumas escolas fundamental têm e outras não têm? Cadê a igualdade da política pública para esse trabalho? A gente vai colocar em todas as escolas, de 4 foi para 12 escolas, agora a gente vai tentar colocar em todas as escolas fundamental para a gente trabalhar educação empreendedora e financeira e também idiomas, manter questão de musicalidade, capoeira, os temas transversais que a gente tem que trabalhar dentro da escola. Uma escola forte é com profissionais felizes trabalhando e com a comunidade integrada.
os pais, os alunos, os professores, dentro desse universo para a gente trabalhar e melhorar o IDEB. Agora, candidato, a gente vai mudando rapidamente aqui de assunto, são vários os temas, né? Falar rapidamente aqui sobre infraestrutura, quer dizer, precisa também ter um planejamento para isso, para as obras de infraestrutura. Você falou agora há pouco sobre orçamento, sem dinheiro não se faz absolutamente nada, sem composição política com os deputados da região, enfim, que precisam trazer emendas para financiar projetos, isso é muito importante. Então, primeiro, questão de infraestrutura e outro assunto que é importante também, a qualificação profissional, o jovem entrando no mercado de trabalho. Como é que se pode melhorar a qualificação profissional do jovem em Votorantim? Bom, vamos primeiramente pela infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala de sistema energético, né? A gente fala também do sistema viário, que na verdade é o principal dentro de uma cidade. Que seria as pavimentações, a drenagem do pluvial, que nós não vimos nessa gestão. Por isso que houve muitos alagamentos. Então, falar aqui que teve um monte de pavimentação dentro da cidade e você não fez limpeza em bocas de lobo, a gente já vê que o trabalho não está sendo coerente. É que o pavimentação é o que mais aparece. Só que a gente tem o sistema de coleta, tem o sistema de saneamento básico, a gente vê em vários pontos da cidade, principalmente naqueles periféricos, e eu já posso citar para você que mora aí na região Novo Mundo, Primavera, Green Valley e Tatiana, que tem muitas áreas com esgoto a céu aberto. Se nós temos no centro, imagine nessas áreas então. A infraestrutura, ela depende muito de um trabalho de planejamento e uma integração da administração. A gente não pode falar só a questão de pavimentação, a gente tem que falar da mobilidade urbana e das calçadas que não foi feita a aplicação do termo de ajuste de conduta para fazer a acessibilidade dentro da cidade. Eu estive junto com o meu vice essa semana conversando com o conselho dos PCDs, né, com a presidente, com todos eles lá, e eles falaram, olha, nós não temos o censo do PCD. A gente não sabe quantas pessoas nós temos com deficiência visual, que tem que colocar o piso tátil. A gente não sabe quantas pessoas tem de cadeirantes na cidade, para a gente poder formular políticas públicas. Agora, se nós que estamos ali, um conselho que é deliberativo, que tem a responsabilidade de fiscalizar, não tem transparência. Eu, como vereador, não consegui essas informações pedindo meus requerimentos, pouco eram respondidos. Então, como que a gente vai fazer uma formulação de política pública efetiva? Primeiramente, fizeram um monte de lombada na cidade. Ah, mas essa lombada era contrato que foi feito lá atrás. Não importa. Se você vai trazer transtorno, pelo amor de Deus, tem uma lombada aqui que já está antiga. 5 metros tem uma lombo travessia. Não é possível que você não consiga justificar para o Ministério Público que aquilo ali está errado. Então, faça a remoção de uma. E outros lugares que tem acidentes, por exemplo, que nós vimos lá na SP-79, que teve vários acidentes já, não foi feito nada, falar ali não pode lombo-travessia, por quê? Porque é responsabilidade da DR, então vamos pegar essa concessão da DR para nós, para a gente fazer as melhorias. Fica aquela amarração, um joga para o outro e não faz nada, passa a gestão e continua. Jovens da nossa cidade não tem diálogo com a administração, seja na questão cultural, esportiva e tal. Para a gente fazer o desenvolvimento econômico da nossa cidade, a gente tem que fazer com que a riqueza que gire dentro da cidade fique em Votorantim. A riqueza nossa vai embora, as pessoas vão gastar em outro lugar e não gastam em Votorantim. Por quê? No centro comercial nosso tem que ser revitalizado. As pessoas não conseguem parar lá. Então, dentre nossas propostas, Paulo, a gente vai colocar o estacionamento rotativo cuidado pela GCM. Ah, mas não tem efetivo. Tem sim, é só pagar a DGEM para a GCM. Igual a gente faz com a Polícia Militar. Você implanta isso. A GCM de 30, que já vai para 60, fica 30 todos os dias. Você não tem 30 aqui, 15 aqui, 15 aqui. Então dá para melhorar muito, a gente consegue ser efetivo. Você resolve 2 problemas. Primeiro, da insegurança na avenida. Segundo, porque você disciplina o estacionamento. E nós vamos criar o bolsão ali também para os funcionários do comércio. Não precisa deixar mais o carro na frente, não vai precisar deixar mais o carro na frente. Com isso, você melhorando o comércio central, você atrai mais vagas de emprego, você melhora ali a concentração do gasto dos clientes. Segunda coisa, Sebrae, a gente tem que fazer cursos e levar esses cursos para os bairros afastados. O jovem, falam assim, o jovem precisa de qualificação, precisa de experiência. Mas aonde que o jovem vai conseguir isso? O jovem da periferia não consegue pegar um ônibus para vir para o centro. Então, dentro do nosso projeto, é descentralizar as ações do Sebrae e mandar para esses espaços. Esses espaços não tem centro comunitário, não tem estações públicas de atendimento. Como que a gente vai levar? Levar através da carreta. Isso dá para fazer com parceria também. Na questão do fortalecimento dessas ações, a gente também tem o Meu Primeiro Emprego, que nós vamos fazer
com o dinheiro público através de estágios remunerados pela prefeitura. Hoje tem, mas são tudo indicados. Não pode ser indicado, tem que ser processo seletivo. Nós vamos dar oportunidade para aquela pessoa que acabou de entrar participar de um processo seletivo e estar dentro da administração pública, trabalhando no setor de obras, setor de esporte, setor de cultura. Então esse trabalho a gente já tem de compromisso também. Fora fazer com que a lei do jovem aprendiz, que a cada 7 empregados de uma empresa, coloque um jovem aprendiz também. Isso é trabalho de incentivo. Não adianta a gente incentivar novas empresas, vamos desapropriar a área, vamos atrair para cá, sendo que a gente não cuida das 2.000 MEIs que estão abertas aqui. Desburocratizar e também ajudar aquela pessoa que já não está mais naquele negócio cancelar. Então, tudo isso é planejamento. Entra na principal proposta nossa, reorganização da máquina administrativa, que hoje está desordenada, desorganizada. Falar um pouquinho sobre saúde. Alguns pacientes acabam vindo buscar ainda atendimento em Sorocaba, muitas vezes tentando agilizar consulta, exames e tudo mais. Como é que o senhor planeja, você fala tanto em planejamento, planeja melhorar o atendimento dos postos de saúde e hospitais da cidade, garantindo eficiência e, principalmente, redução no tempo de espera? Informatização da rede. Digital mesmo. Hoje você não pode mais admitir prontuário no papel e caneta. Por quê? Eu, como vereador, as maiores reclamações que eu tive em todo o meu período de mandato, perderam meu prontuário. Exames laboratoriais, exame de imagem, eu fiz os exames, demorou para chegar na consulta, quando eu cheguei já não valia mais, tive que refazer. Isso é um absurdo. Nós vivemos isso agora, essa semana. Uma senhora com um nódulo no peito, dizendo que a consulta estava para novembro. Então a gente já vê o descaso com a saúde. Ah, tem um centro oncológico e essa pessoa com um nódulo no peito, sentindo dor, esperar 2 meses para ter uma consulta. Isso foi lá no do Jardim Clarice, que já foi noticiado aqui, que estava com uma fila enorme. Ah, mas a gente vai ver o que acontecer, agora a gente vai fiscalizar no final do mandato? Não, nós vamos informatizar a rede, o trabalho tem que ser de inteligência, tem que ser capacitadas as equipes, porque hoje uma unidade de saúde, ela é desconectada da outra. Se uma unidade tem as equipes médicas que fazem um trabalho padrão, de referência, por que a outra não faz? É gestão dos próprios coordenadores, dos gerenciadores da unidade de saúde que está dando errado. Não adianta você expandir o horário para as 21 horas e não ter médico. Não adianta você expandir o horário, ter médico, mas na troca de plantão não tem ninguém. Não tem um coordenador, não tem um chefe. Nós vamos colocar médico plantonista e dá para fazer e dinheiro para isso tem. Porque se você está com a sua consulta marcada para amanhã e o médico acontece algo e ele falta, você já sai dessa lista, você vai ter que remarcar ou tentar um encaixe. E muitas vezes isso não é fácil. Então tudo digitalizado, tudo computadorizado e com a rede interligada, você não só simplesmente faz um atendimento na unidade de saúde, que é o atendimento primário, que aquele é o primeiro, é o para-choque. Você tem que fazer a prevenção nos bairros, por isso que tem uma unidade de saúde lá. A unidade de saúde não funciona. Aonde que a pessoa vai procurar? Na unidade de pronto atendimento. Aí fala assim, o pessoal vai para Sorocaba. O pessoal da região do Vila Nova vão para Sorocaba porque pega José Celeste, em 5 minutos está na Nogueira Padilha. Então tem essa questão. A policlínica é uma das maiores reclamações que nós pegamos na rua hoje com as demandas, que as pessoas, por exemplo, do outro lado da cidade, têm dificuldade de ir até a policlínica. A policlínica tem que ser na região central, perto do terminal, para as pessoas terem acesso. Aonde está a policlínica, pode ser aberta uma outra unidade de pronto atendimento, desde que tenha autorização lá de Brasília. A gente consegue fazer. 3 unidades para Votorantim já seria muito perto do número de habitantes. Porém, quanto mais saúde, melhor para a população. Mas a prevenção no nosso projeto, ele é mais importante do que o tratamento. O tratamento a gente tem que zerar as filas, tem que fazer os mutirão, cirurgia eletiva, a gente vai ter que fazer o mutirão dos exames para a gente sanar essa problemática que a gente está na cidade. Demora, as pessoas estão sofrendo com vesícula, com coisas simples que poderiam ser sanadas. Então, a saúde, no nosso entendimento, desde a UPA Central, que hoje já recebi fotos dizendo da demora. Isso aí é falta de médico no local, porque os médicos não estão atendendo. Às vezes tem um para atender 200 pessoas, a gente viu isso na epidemia de dengue. Quem que está fiscalizando a UPA Central? É uma OS? A UPA Infantil tem que ter fiscalização. A UPA lá do Jataí, lá é quadro de pessoal. Então, dá para terceirizar? Não tem problema terceirizar. Você só não pode ter articulação com quem está entrando de empresa. Você tem que cobrar, está lá no edital. Então, nós vamos fazer a informatização,
o planejamento para fazer a capacitação dessas equipes e a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento das unidades de saúde. Por exemplo, do Novo Mundo será 24 horas com ambulância. Tem que atender aquela região. Aquela região está esquecida, é como se fosse uma ilha. Então, como que a gente faz isso? Prevendo que aquelas pessoas estão sofrendo e antes de acontecer algo, a gente colocar lá o poder público para sanar essas problemáticas. 6 horas e 42 minutos, hoje conosco aqui no Jornal da Band, o Luciano Silva, vereador na cidade de Votorantim, candidato a prefeito, é o número 20, é o Podemos. É o 20. Candidato a prefeito de Votorantim, hoje batendo papo conosco e com você, ouvinte Band FM, eleitor da cidade de Votorantim. Assunto importante também é a habitação. Habitação, existe um déficit também, e não é um privilégio infelizmente, só de Votorantim, o Brasil passa por essa dificuldade. Quais são os seus projetos para isso, né, que é importante? A gente percebe que muitas áreas da cidade acabam sendo invadidas, né, de forma que não é legal também. A gente recebe aqui inúmeras reclamações com relação a valores de IPTU, que eu acho que é algo um pouco mais complexo, mas especificamente, sem parceria, sem projeto também com o governo do estado, é difícil você falar de habitação. Isso né? a gente vai ter que ter, Paulo. Programas habitacionais é com o governo do estado de São Paulo. Até na questão da regularização fundiária é com o governo do estado de São Paulo. Porque hoje a gente vê esse déficit de habitação, a gente vê muitas áreas ocupadas na nossa cidade e essas áreas ocupadas eu tenho que lembrar você que está nos assistindo, é omissão do poder público na fiscalização. Eu vou citar aqui algumas regiões, Paulo, só para o pessoal entender. O Dandara mesmo, no início dessa gestão não tinha nenhuma ocupação lá, não tinha nenhum barraco, não tinha nada lá. Hoje já é praticamente um bairro dentro de um outro bairro. Ali tem o Dandara, tem o Hipercap, tem a Rua 5 lá no Novo Mundo, tem outros locais, Jardim Serrano, tem o Palmeirinha, tem áreas que a gente vai ter que desocupar por conta do risco, e as áreas que não estiverem em risco, a gente vai regularizar. Porque não é culpa da pessoa, a pessoa já está ali. A pessoa já ocupou aquele lugar por N fatores sociais. Então, a gente vai ajudar essas pessoas. Ali tem criança, tem idosos. E como que a gente vai fazer isso? Temos área para desapropriar, mas hoje, o cofre público, por mais que tenha dinheiro, a gente vai ter que fazer um trabalho com a Coap, porque eu estive na reunião de comissões e dentre lá os gestores da Coap falaram que não foi aportado o recurso suficiente para fazer as próximas regularizações. Ou seja, não foi prioridade. Tem o programa habitacional do governo do estado? Ok, a gente mantém e a gente vai buscar ter essa parceria sempre. A gente entra com as áreas, a gente entra com o nosso jurídico e a gente vai buscar o que puder de contrapartida do governo do estado. A questão de regularização, nós temos casas, não é só em região periférica, mas nós temos casas e imóveis que estão na região central, que hoje são uso capião, precisam dessa regularização, a fiscalização está lá querendo bloquear o serviço que está lá. As pessoas que são empreendedoras há mais de 20 anos da cidade, ou seja, todo mundo passou, fizeram o quê? Fizeram nada, estou falando de área central, área antiga. Pessoas que estão ali agora sofrendo porque a fiscalização quer fechar, porque eles não têm o documento, não pagam IPTU. Área central. Então, regularização fundiária já está no nosso plano. A gente vai melhorar essas equipes. Por isso que eu falo que a gente não pode pôr cargo político, porque esses cargos têm que ser técnicos, tem que ser pessoas que desenrolem, que façam o negócio acontecer. Parceria a gente vai manter. A gente tem um retrofit que a gente vai fazer, que é dar uma outra finalidade a imóveis que estão parados e principalmente rever esses IPTUs, porque tem alguns, por exemplo, ali no Rio Acima, tem um grande residencial que parou ali, vertical, e a gente tem que ver o que aconteceu. Provavelmente é algum embargo de obra, a gente pode fazer uma contrapartida e transformar aquilo ali em residencial. E, por exemplo, vou dar um exemplo de uma área que foi desocupada, passou a gestão, deixaram ocupar de novo. Orlando, Brasil, na região ali da Maria José. Essa área, pessoal, hoje está ocupada, tráfico de drogas intenso, é perto do Taust. Uma área super valorizada. Se você passar lá, você vai ver várias casas já colocando para venda. A gente não pode fazer isso com o votorantinense. A gente tem que ter respeito. Então, essas pessoas que estão ali não é um número muito grande. Dá para você fazer a recolocação em outro lugar. E também o prédio do Itapeva 1 e 2, Votocel 1 e 2, Vila Garcia 1 e 2, que foi áreas de desfavelamento, nós temos que revitalizar esses prédios. Esses prédios eles estão em condições já deterioradas, seja na questão do encanamento, seja na questão de energia, na beleza da estrutura, a gente tem que entrar lá com o poder público e fazer a revitalização. E também fazer uma fiscalização junto com a Caixa Econômica para saber o que aconteceu com aquelas pessoas que ocuparam esses lugares e voltaram para a área verde. Então,
a gente tem um grande trabalho para a gente fazer, a gente sabe que é um desafio enorme, que deixaram para nós, mas isso é um dos maiores desafios da administração hoje. Com relação ao transporte, Luciano, você disse lá na frente que fazer com que o Sebrae chegue até os jovens, chegar nos bairros. E o transporte é uma das grandes preocupações de Votorantim. Passamos aí 3 anos praticamente sem uma concorrência pública no transporte. O que o senhor pretende fazer para melhorar o transporte público em Votorantim, tornando ele principalmente mais acessível, eficiente e mais sustentável? Douglas, primeiramente, rever o contrato que foi feito. Porque a empresa subsidiária que ganhou, por exemplo, era em fevereiro, dia 17, que ia ser feita a licitação. A empresa foi criada 17 dias antes. Isso não pode acontecer. Cadê o trabalho? Cadê a certificação dessa empresa? Foi feito tudo depois de 2 anos de emergencial, pessoal. Mas não tiveram tempo de fazer um edital, fizeram vários editais, depois contrataram uma empresa para fazer, gastaram dinheiro público para fazer o edital. Ou seja, não tem equipe técnica. É uma gestão que foi montada com pessoas, com políticos, né? Com partidos políticos, em vez de pessoas técnicas, colocaram pessoas lá para ocupar o lugar de uma pessoa que realmente ia fazer a coisa acontecer. Nós vamos rever o contrato. Dentro da tarifa, nós já estamos pagando mais de 36 milhões para fazer o subsídio dessa empresa. A gente vai rever para que a gente consiga. Podemos até manter o subsídio, mas a gente vai rever para diminuir essa taxa que é paga hoje e também aumentar o número de linhas. Hoje mesmo, eu recebi, você que vai lá para a ETEC, sabe do que eu estou falando, os alunos tiveram que descer do ônibus, porque o ônibus estava todo sujo, e os alunos iriam se sujar para ir para a escola, para a ETEC. Então, a gente vê que é um descaso da empresa e não há fiscalização. Agora, o porquê não há fiscalização do poder público em cima da empresa, a gente não sabe. Eu não saberia de dizer com clareza, mas que tem alguma coisa errada, tem. Primeira coisa, revisão de contrato e colocar a empresa no lugar dela. Precisamos de mais ônibus, precisamos de linhas que cheguem nesses espaços para que essas pessoas da periferia possam vir. E uma das questões também é a tarifa zero aos domingos. Aos domingos é possível. Perguntaram até para mim, Luciano, mas tarifa zero aos domingos, pessoal da onde? Green Valley, Tatiana, não vem para o shopping? Não vem para o centro? Tem que ter, sim. Então a gente vai fazer esse trabalho. Legal. Luciano, como você mesmo falou várias vezes aí, você teve um mandato de independência como vereador nos últimos anos, né? E você agora concorre com chapa pura. Então a questão é o seguinte, você foi combativo em alguns momentos, outros momentos não foi nem muito combativo, ficou mais discreto. Então a pergunta é a seguinte: qual será o seu perfil caso seja eleito prefeito em Votorantim? De que forma você pretende comandar a prefeitura? E mais, se eleito for, quais são suas prioridades nos primeiros 100 dias? Já vou colocar então o boné aqui, Paulo, que eu já vi que o tempo está acabando. O pessoal anotar e fixar o número 20. Bom, primeiramente, eu quero ser um gestor transparente e acessível. Até como servidor público, eu tenho esse compromisso. Vou trabalhar com os servidores públicos municipais. Nossa gestão vai começar já dia 7 de outubro. Por quê? A gente começa a transição. É montar as equipes para ver como que está a máquina pública, qual foi o comprometimento que a administração, que se Deus quiser vai sair, vai deixar para a gente poder fazer o planejamento. Então, são 90 dias de começar um mandato sem esperar 100 dias para mostrar assim, olha, vamos esperar os 100 dias para a gente ver como que está a máquina pública, para a gente colocar as coisas em ação. Não, nós já vamos começar, por isso o compromisso de colocar pessoas lá que já estão na máquina, servidores públicos. Eles já conhecem, eles não aguentam mais colocar o quê? Políticos lá, então esse já é meu compromisso. É estar ao lado do servidor, esse servidor ser capacitado, formado e ter conhecimento técnico para ter um bom atendimento para a população. Então, essa questão de humanidade tem que vir do chefe, tem que estar com o cara que está no executivo, com quem está com a caneta na mão. Eu não sou inimigo de ninguém, Paulo. Hoje eu estou fazendo uma fala aqui realmente firme nesse propósito, porque só nós sabemos a luta que foi chegar até aqui nesse momento para falar com você, para a gente estar com a campanha na rua. Nós não estamos esbanjando dinheiro, jogando dinheiro público fora. A gente está fazendo uma campanha de casa em casa, uma campanha limpa. O que nós queremos agora é mostrar que nós temos zelo pelo dinheiro público e que nós vamos ter zelo pelo dinheiro público quando nós estivermos lá. Eu sou nascido, criado em Votorantim, tenho 43 anos já, minha família é toda tradicional de cidade. Meu pai fundou a Academia Corpo de Aço há 25 anos.
Fui diretor do Departamento da Juventude, fui vice-diretor da Escola Daniel Verano, sou servidor público há mais de 10 anos. Eu quero entrar nos lugares de cabeça erguida, olhando no olho das pessoas. Do jeito que eu estou saindo de vereador, porque em dezembro meu ciclo se encerra como vereador. Outros devem vir. Pessoas novas, e o meu grupo é ficha limpa, é grupo limpo. São todos novos, nunca foram vereadores. E eles estão vindo com aquela vontade, com aquela aspiração de mudar a cidade. E é isso que eu quero deixar para as pessoas aqui. As pessoas, nós não estamos nem pedindo voto. A gente quer que a pessoa veja o nosso trabalho, as nossas propostas. Não fujo de debate, não fujo de entrevista. Minhas propostas estão aí para serem questionadas. A gente teria muita coisa ainda para falar, porque na questão de segurança, nós vamos criar Secretaria de Ordem Pública. Ordem Pública, Polícia Civil, Militar, GCM, tem que trabalhar junto com o órgão da administração. Você liga lá, igual eu fiz com o morador de rua que estava na avenida, caído naquele sol escaldante de meio-dia, liguei, a GCM falou que não podia fazer nada, não podia buscar. A causa animal não pode buscar, nunca podem fazer nada. Se eu não chamo o SAMU lá, não tinha tido atendimento, a pessoa tinha morrido lá. Então, são coisas que não funcionam. Nós vamos ter uma Secretaria da Mulher. E a Secretaria da Mulher é para dar voz a mais de 48 mil mulheres da cidade, que hoje não tem no esporte, na cultura, não se vê representada. Então, Paulo, hoje deixo aqui o nosso trabalho. Vá lá no meu Instagram, Luciano Silva Votorantim, na bio está nosso plano de governo, questione, porque a gente está aqui para debater, para mostrar nossas propostas e que realmente nós não temos amarração política, nós somos um grupo limpo para mudar Votorantim. Chega dos mesmos, chega de pessoas que são forasteiras e vêm só na época da eleição querer dizer que vai ser o herói. Vote 20. Tá certo. Muito obrigado ao Luciano Silva, candidato do Podemos, foi o nosso convidado desta segunda-feira aqui no Jornal da Band, assim como os outros candidatos passaram por aqui, com exceção ao Mauro dos materiais, que teve um problema particular, enviou uma nota e não aproveitou essa oportunidade. Os outros candidatos todos estiveram aqui e amanhã, encerrando, né, esta série de entrevistas, quem estará conosco é o candidato do Republicanos, Weber Manga, é o nosso convidado de amanhã. Exatamente, Weber Manga, então, nesta terça-feira, aqui no Jornal da Band. E as entrevistas e eleições, o bloco de eleições, olho no voto, olho na Band, tem oferecimento de... Facop, pós-graduação em odontologia, triagens de pacientes, de segunda a sexta, das 9 horas até às 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba.